tema imprescindível mesmo para toda a nossa comunidade, a nossa sociedade, que é o orçamento público, mas mais do que isso, o orçamento público como instrumento de efetivação das políticas públicas. O próprio tema, já por si só, pelo seu título, revela a sua imprescindibilidade, a sua essencialidade para que a gente, enfim, tenha a mais ampla, a mais absoluta compreensão da sua importância para aquilo que todos nós almejamos, que são políticas públicas, na verdade, a efetivação dos direitos que a legislação nos assegura. Nós estamos em um evento que discute a administração pública e, claro, não poderia ser diferente, perpassar alguns aspectos políticos, porque governar não deixa de ser outra coisa senão fazer escolhas. E por isso é que condicionamos a administração, condicionamos a gestão, o governo, às eleições, para que aquela parte majoritária da população possa definir quem são os seus gestores, quais os projetos quer ver implementados, realizados e, mais do que isso, quais são as prioridades a serem executadas. Então, como eu dizia na minha intervenção, na minha manifestação anterior, não temos como conceber esses temas senão da sua perspectiva democrática, porque dificilmente nós teremos consenso em quem eleger, nas escolhas que fizermos. Dificilmente teremos consenso nas prioridades que temos que definir. Onde queremos mais recursos investidos? Na saúde, na educação, na cultura, no lazer? E dificilmente teremos consenso nas nossas próprias ideologias. A gente quer um Estado mais desenvolvimentista, um Estado que invista na iniciativa privada, claro, mas que também não perca de vista a sua responsabilidade com as políticas públicas, a sua responsabilidade com a superação das desigualdades socioeconômicas. Ou a gente quer um Estado, enfim, que tenha outro tipo de prioridades, outro tipo de políticas, outro tipo de programas. Então, sabendo de antemão que não teremos jamais consenso em relação a essas questões de fundamental importância para a nossa vida em sociedade, é que não tem como imaginar um outro modelo político que não seja um democrático, porque é o único que vai nos permitir dialogar, conversar, tentar persuadir o outro, a outra, das suas melhores ideias, e sabendo todos de antemão que não teremos consenso, só nos restará então deliberar, votar. E é claro que não seria possível tomar qualquer decisão se não fosse de maneira pacífica, se não fosse de maneira tolerante, com a diferença, com a divergência. Por isso que não se pode pensar em um Estado arbitrário, em um Estado totalitário, em um Estado que não permita esse tipo de interlocução. Porque a história, em qualquer país do mundo, em qualquer momento, nos comprova que onde houve regime de exceção, isso resultou em arbítrio, violência, perseguição, mortes, tortura e o fim de qualquer das garantias legalmente previstas e um comprometimento enorme das nossas instituições. Então, a gente precisa reforçar essa nota democrática, porque, lamentavelmente, o mundo todo, vários países, os Estados Unidos, a Europa, enfrentam hoje, lamentavelmente, ameaças severas de retrocesso democrático. Então, se o ambiente não nos permitir essa interlocução, esse diálogo pacífico, com tolerância, sem violência,
o que veremos é a mais absoluta impossibilidade de conversarmos de maneira ampla, sem qualquer constrangimento, sem qualquer tipo de coação, sem qualquer ameaça de violência sobre esses importantes temas relacionados, a gente diz de maneira bem genérica, concretização das políticas públicas, mas na verdade, em termos bem práticos, bem pragmáticos, como está o posto de saúde na comunidade, como está o sistema viário, como está o transporte, a educação, as ofertas de lazer e cultura. É isso que na verdade, ao fim e ao cabo, interessa. Se nós temos, enfim, a energia elétrica o dia todo para poder fazer funcionar os nossos eletrodomésticos e hoje os nossos aparatos eletrônicos, se a rua permite livre circulação, não tem lá as barreiras que impeçam a movimentação, a circulação das pessoas com deficiência, que não tenham lá, enfim, os buracos que com certeza impedirão a circulação dos automóveis. É isso que na verdade importa. E é isso que, no fundo, significa a discussão do orçamento. O orçamento não é mais do que uma ferramenta para que a gente possa definir as nossas prioridades enquanto sociedade e o governo os seus objetivos. Para isso, então, que a gente convencionou chamar esse mecanismo, essa ferramenta de definição de prioridades, definição de objetivos como orçamento. Mas, independentemente de toda essa questão conceitual, essa questão doutrinária, essa questão normativa, ou seja, o que está na nossa Constituição, o que está na nossa legislação, o que está inclusive nos tratados internacionais que o Brasil ratificou, de modo prático a discussão gira em torno do dinheiro público e da vida da sociedade, da vida da população. Ou seja, o que esperamos nos seja oferecido como serviços públicos adequados e quais serão os gastos e investimentos priorizados pelo governo, priorizados pelos poderes. Por isso que a gente vai estimar as despesas, vai estimar as receitas, mas vai também fixar as despesas justamente para que essa conta feche. Aquilo que a gente arrecada seja possível atender mesmo ali as reais necessidades das nossas comunidades. Ou seja, uma visão do orçamento público ou desse mecanismo de definição dessas prioridades como um verdadeiro direito social que temos todos nós, que tem a nossa comunidade, que tem a nossa a sociedade, de assegurar a existência das condições materiais essenciais para que a gente, indivíduos e empresas e coletividades, possamos fruir a nossa liberdade, mas também materializar, consagrar a nossa democracia. Ou seja, estamos falando, na verdade, não somente de um direito formalmente assegurado em lei, mas, na verdade, da busca daquilo que se chama igualdade material. Em termos práticos, não adianta garantir o direito ao voto ou de ser votado se o indivíduo não tem as condições materiais para o exercício desse direito de voto. Se a pessoa com deficiência, por exemplo, não tem o transporte acessível, tem a calçada com barreiras, não tem a sessão eleitoral acessível, não conseguirá o material de votação acessível, não conseguirá exercer o seu voto. Não adianta dizer que todo mundo pode ser votado, votada, se não se asseguram a esses segmentos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos, as mulheres, as pessoas negras,
as pessoas com deficiência, o segmento LGBTQIA+, os recursos financeiros para que possam fazer as suas campanhas, o tempo de rádio e televisão e toda e qualquer outra medida necessária para que possa disputar, concorrer às eleições em igualdade de condições com os demais candidatos. É isso que a gente chama de direito material, de igualdade material, de igualdade material. Não adianta a gente falar do direito à saúde, do direito à educação, do direito ao trabalho, se a pessoa não tem os meios, condição, se não é bem atendida no posto de saúde, se de repente nem tem um posto de saúde, se não consegue fazer uma cirurgia, se depende do plano privado, muitas das vezes, para poder ter determinado atendimento, se não tem a escola, se não tem acesso à escola, ou se tem a escola, não tem a escola de qualidade, ou seja, mesmo com seus parcos recursos que recebe, ainda terá que eventualmente gastar com a iniciativa privada para, enfim, ter ali de alguma forma o seu atendimento, aquele serviço que necessita. E não adianta também aquela ideia de que eventualmente a sociedade, a iniciativa privada necessariamente, quase que automaticamente atenderá melhor que os nossos governos, melhor que o nosso serviço público, porque a gente sabe que no dia a dia, no cotidiano, não é dessa forma. Quantas de nós, eu uso sempre o feminino no sentido de pessoas, quantas de nós não temos aí as nossas ações contra os planos de saúde, porque os planos de saúde não garantiram determinado atendimento? Quantas de nós não tem aí as nossas ações contra as empresas aéreas, porque houve atraso, houve cancelamento de voo e não garantiram os nossos direitos? Quantas de nós não tem as ações contra as companhias de energia elétrica, porque teve determinado momento em que não houve fornecimento e algum eletrodoméstico foi danificado? Ou seja, eu poderia seguir aqui para demonstrar que, na verdade, o que importa é a gestão, é o compromisso, é a seriedade com aquilo que seja o serviço público, o ente público ou a iniciativa privada desempenha. Então, o que importa em termos de orçamento é essa compreensão de que, na verdade, é um direito social, um direito que temos todos nós, e se nós não tivermos essas garantias materiais, concretas, efetivas, recursos, serviços, qualidade, servidores e servidoras qualificadas, capacitadas, valorizadas nas suas carreiras, nós não conseguiremos concretizar essas políticas públicas, nós não nos realizaremos enquanto indivíduo, porque não é possível pensar que tem alguma coisa funcionando sem que o ser humano, o indivíduo, seja aquele mais beneficiado por tudo isso. E também não alcançaremos os nossos objetivos se não ampliarmos esses canais de participação na vida pública e política, ou seja, garantir de maneira concreta que todos nós, cada uma de nós, possa de alguma forma influenciar nas decisões dos nossos governantes, indivíduos ou empresas, indivíduos ou entidades, porque tudo isso tem muito a ver com a dignidade da pessoa humana. Enfim, a gente não tem nem tempo aqui para imiscuir na questão doutrinária, conceitual, histórica, mas a gente vem principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, desde os estudos não menos importantes de Hannah Arendt, de que o ser humano realmente, Kant também nos dizia muito isso, de que o ser humano não pode ser visto como um objeto, não pode ser visto como um meio para a consecução dos nossos fins. É isso que na verdade, diz respeito à dignidade da pessoa humana, ou seja, termos certeza de que todas essas políticas serão implementadas, todas essas prioridades serão mesmo asseguradas, justamente para que, enfim, a nossa dignidade seja assegurada. E nem precisa eu dizer para uma plateia tão seleta que tudo isso está previsto na legislação. Isso não é só uma escolha do governante A ou B, isso não é uma questão ideológica do partido 1 ou 2, isso vem da nossa Constituição,
da nossa Constituição de 88, ali na primeira página, dos artigos 1º ao 4º, eu costumo exagerar dizendo que só isso já seria suficiente para disciplinar a nossa vida em sociedade, porque, por exemplo, o artigo 3º traz ali os nossos objetivos fundamentais enquanto um país. E quais seriam esses objetivos? A promoção da justiça social, a erradicação da pobreza, a diminuição da desigualdade social. Ou seja, são compromissos que, independentemente de quem quer que esteja no poder, tem que ser cumprido, tem que ser atendido, tem que ser observado. Isso vale também para todos nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade e as próprias empresas. Ou seja, não se discute o modelo capitalista adotado pela nossa Constituição, pela nossa sociedade, mas isso tem que ter ali a sua função social, porque a nossa Constituição fez uma opção, e nisso nos explicam muito bem, principalmente os autores portugueses, não somente pela democracia, não somente pelo Estado de Direito, mas pelo Estado de Direito e pela democracia social. Ou seja, uma preocupação que a gente consiga desenvolver todas essas políticas, arrecade todos esses tributos para, no mínimo, como a nossa Constituição diz, diminuir as desigualdades sociais. E a Constituição é ousada, ela não fala em diminuir a pobreza, ela fala em erradicar a pobreza. Então é essa compreensão que a gente tem que ter quando chega no artigo 6º, por exemplo, que diz mais especificamente dos direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, segurança, e muitos outros, claro, nessa compreensão de que essa nossa reflexão, esse nosso debate, essa nossa participação, empresas e sociedade e outras entidades, é de fundamental importância para que a gente possa realmente garantir não somente os direitos, como já estão todos garantidos na legislação, mas garantir a sua efetivação, garantir a sua eficácia, ter certeza de que todas essas políticas, ações, programas farão diferença na vida das pessoas, que darão oportunidades iguais para que as pessoas, tendo uma comunidade inclusiva, tendo uma escola, portanto, do direito à educação, à saúde, possa ter igualdade de condições de início na disputa, para que depois possam realizar os seus próprios projetos individuais de vida, possam buscar uma atividade na iniciativa privada ou possam buscar até um emprego público, possam passar por um concurso. Não adianta a gente achar que, tendo uma camada muito privilegiada da nossa sociedade, que não precisa trabalhar, que não depende de transporte público, que tem uma série de atividades extracurriculares, que consegue pagar uma boa escola, a gente depois achar que pelo mérito a disputa será igual, se porventura uma parcela de nossa comunidade, de nossa sociedade, não teve uma boa escola, não teve oportunidade também de atividades extracurriculares, teve eventualmente que trabalhar e nem pôde realizar as atividades extracurriculares para manter a si ou a sua família. Então são questões de fundamental importância que a gente tem que ter em mente, porque, como eu dizia, o orçamento e todas as outras questões relacionadas à gestão, à administração, na verdade, resultam de escolhas feitas por todas nós, indivíduos, empresas, na hora que escolhemos os nossos governantes, na hora que definimos o nosso orçamento, e são escolhas que fazemos diretamente ou por intermédio dos nossos representantes. Daí a importância da Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, porque muita coisa passa por lá, uma audiência pública, uma comissão, um grupo de trabalho, para que a gente possa, como eu dizia antes, desde o início, desde o desenho de uma determinada política pública, já identificar ali qual a prioridade, qual a necessidade em relação a isso. Enfim, como a gente foi avançando ao longo do tempo nessa compreensão de que o orçamento reflete inclusive as mudanças políticas e econômicas do país. Claro que não era assim, não se tinha tanta transparência, não se tinha tanta participação, e a gente não pode abrir mão disso. Foram muitos anos para que a gente conseguisse essa participação, essa transparência, uma atuação mais direta com o nosso poder legislativo, a questão do orçamento participativo, como temos hoje, e foi graças à Constituição de 88 que muito disso veio como inovação,
se estabeleceu ali na Constituição alguns princípios orçamentários, mecanismos de controle e fiscalização, e a gente não pode abrir mão, porque isso significa a nossa atuação direta, a nossa participação direta na definição dessas prioridades e, consequentemente, na própria efetivação das políticas públicas.